Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, continuando aí a nossa maratona de eventos internacionais. Essa semana a gente faz o nosso boletim diretamente de Washington, nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar o principal evento do mercado de satélites. Semana passada a gente estava em Barcelona e agora a gente vai trazer o que de mais relevante acontecer aqui em Washington durante as discussões da Satellite 2025. Mas antes da gente começar a falar do mercado de satélites, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado brasileiro hoje, um dia importante aí para o mercado de banda larga, porque oficialmente está sendo lançada a nova empresa de banda larga do Grupo Vital, do Grupo BTG, que é a NIO. A empresa nasce com esse nome, NIO, N-I-O, com a proposta, obviamente, de ser um nome que remeta a alguma coisa nova, como New em inglês ou como Neo, mas com um nome original aí que vai entrar no mercado de banda larga, prometendo fazer uma proposta diferente em relação àquilo que a gente tem no mercado. A gente lembra que essa empresa nasce a partir da absorção da Oi Fibra, né, dos clientes de banda larga da Oi, que foram comprados ali numa operação de venda da ClientCo, por um valor aí de 5,7 bilhões de reais, em trocas de ações, em trocas de dívida, e aí agora o Grupo Vital passa a ser um operador de banda larga, um operador regulado de banda larga, entrando no mercado para disputar com os outros players, grandes players e pequenos operadores do mercado brasileiro. Já nasce com quase 4 milhões de clientes, o número que a Oi tem nos registros da Anatel é 4,3 milhões, mas uma parte desses clientes estão no mercado corporativo, que seguem com a Oi Soluções. Então a NIO nasce com mais ou menos 4 milhões de clientes, sendo presidida pelo Márcio Fabres, que já vem coordenando aí a implementação dessa empresa desde o ano passado, e agora já com sinal verde regulatório, com final das aprovações necessárias e com a conclusão da venda, ele passa a ser oficialmente o CEO, Márcio Fabres, que foi durante muito tempo vice-presidente da área de produtos da Vivo, então tem uma larga experiência aí no mercado de banda larga. Eles atuam a partir de agora em cerca de 300 cidades, 296 cidades para ser mais preciso, em cima, obviamente, da rede de banda larga da Vital, né, porque eles têm um acordo de utilização da infraestrutura neutra da Vital, então permanece essa característica. Vai ser uma empresa sem rede própria, vai operar em cima de redes neutras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E qual que é o grande diferencial aí na entrevista que o Márcio Fabres dá para a Teletime? A gente traz para vocês no nosso boletim dessa segunda-feira. Qual que é a grande diferença da NIO em relação às suas concorrentes? Eles têm como proposta ser uma operadora digital, uma operadora que tenha um relacionamento digital com os clientes, uma operadora que tenha um relacionamento por meio de aplicativos, uma operadora que tenha um relacionamento de uma maneira muito mais próxima e, de alguma maneira, diferente daquilo que outras operadoras têm, né? Tendo uma proposta de ser uma empresa que, assim como a gente tem os bancos digitais, como a gente tem as ferramentas, as plataformas de serviços digitais sendo oferecidos, também vai oferecer banda larga com essa característica, e isso, segundo o Márcio Fabres, vai ao longo do tempo trazer aí uma forma de relacionamento com outras funcionalidades e outras potencialidades para os clientes que a NIO vem a oferecer. A ideia deles é ser uma operadora que agregue valor ao serviço de banda larga, então vai prestar serviços de conectividade, mas também vai oferecer outros serviços em cima disso, e está no radar deles, já desde o momento zero, eventualmente ser também um operador de redes móveis, através de uma MVNO, também oferecendo serviços adicionais aí como serviços de streaming, e outros serviços que ele entende que virão de uma nova geração de evoluções tecnológicas que vão surgir por aí. Que evoluções são essas? A gente está vendo as operadoras de banda larga caminhando para soluções de Wi-Fi mais completas. A gente está vendo as operadoras de banda larga oferecendo também serviços domésticos, serviços de automação, serviços de inteligência para dentro do ambiente residencial. Tudo isso deve ser explorado aí pela NIO dentro das novas funcionalidades, dentro dos novos potenciais aí que eles têm. E eles também vão atuar muito na frente de pequenas e médias empresas, que hoje a operação da Oi Fibra não privilegia,
e aí a NIO, dentro da nova proposta, pretende trazer para dentro da sua operação uma equipe dedicada a atuar no mercado de pequenas e novas empresas, inclusive trazendo muita gente de fora do mercado de marketplaces digitais, do mercado de varejo, do mercado de locação de automóveis, para trazer essas novas funcionalidades e essas novas potencialidades para o mercado de pequenas e médias empresas, que hoje não é muito explorado pelas operadoras de banda larga, e onde eles pretendem atuar de maneira um pouco mais intensiva. Segundo a conversa que a gente teve com o Márcio Fabres, eles estão preparados para essa nova realidade de operar o serviço de banda larga sem ter uma rede própria, fizeram as contas, rodaram as simulações de business plan e tudo mais, e chegaram à conclusão que eles podem ter uma operação com uma margem razoável, já na casa de 2 dígitos, ao contrário da Oi, né, que quando começou a operar em cima da rede da Vital tinha uma margem bem reduzida, uma margem aí de 1 dígito só. Eles começam sem nenhuma dívida, então isso o Fabres coloca como um grande diferencial aí para a empresa. Afinal de contas são quase 4 milhões de clientes, né, sem ter nenhuma dívida, sem ter nenhum legado para arrastar. Eles vão fazer uma grande transformação tecnológica dentro da empresa, então deve ter um processo de revisão dos sistemas, de revisão de software, de revisão de tudo aquilo que a NIO vai ter condições de oferecer e que não depende da infraestrutura de fibra, que essa sim vai ser oferecida pela Vital. Então eles pretendem focar os investimentos justamente nessa transformação digital da empresa, podendo ser uma empresa que oferece, por exemplo, previsão de falhas e antecipação para esses problemas junto aos clientes, consegue antever mudanças nos hábitos de consumo dos clientes e oferecer já planos mais vantajosos, enfim, uma série de outras características aí de empresas digitais que eles analisaram globalmente e que pretendem trazer ao Brasil aí como inovação, com o tempo, né, obviamente, porque eles começam agora lançando a marca, mas ainda vai ter um processo até o lançamento do novo portfólio de serviços, do novo portfólio de produtos que vão ser oferecidos pelas operações da NIO. Eles vão funcionar num modelo centralizado, mas com regionais operando, não vão ter lojas próprias, pelo menos não nesse primeiro momento, querem ter um relacionamento digital com o cliente, mas vão ter também algumas representações regionais, não pretendem entrar em guerra de preços com os concorrentes, mas entendem que hoje é um mercado muito competitivo, em alguns casos inclusive com ofertas insustentáveis, então eles estão apostando na diferenciação, na qualidade, para combater o churn, para combater a grande dificuldade que o mercado tem hoje de retenção de clientes. Pretendem crescer principalmente em cima da própria infraestrutura, ou seja, não deve ter ainda um processo de expansão para novas cidades, pelo menos não no primeiro momento. Querem aumentar o take-up rate da infraestrutura que eles têm hoje, né, com a ampliação dos clientes nas regiões em que eles já operam. E não tem exclusividade com a Vital, eventualmente podem até utilizar outras redes neutras, ainda que o foco deles agora seja nessa transformação digital, seja aumentar a presença nos mercados que eles já estão, buscar os clientes das outras operadoras que estejam insatisfeitos e não fazer uma expansão através de outras infraestruturas de rede, sempre lembrando que a Vital tem os mesmos acionistas, então obviamente é uma empresa irmã ali, né, existe um relacionamento entre eles que vai acontecer. Então esses são os planos de uma maneira geral. Para a NIO, a nova operação de banda larga do Grupo Vital, a nova operação que nasce aí de maneira independente, com uma equipe de gestão própria, com uma definição de estratégia própria, separada da Vital, mas ainda assim uma operação de banda larga que já nasce grande. Ela, com 4 milhões de clientes, ela já vai ser a terceira operação de banda larga do país, ficando atrás só da Claro e da Vivo. Então é uma operação que nasce robusta, né, com um potencial aí de crescer e de causar um balanço aí geral, uma mexida geral no mercado de banda larga. E de novo, né, estão vindo aí para brigar nos mercados em que eles já são cerca de 300 cidades, com eventualmente possibilidade de ampliar para novos mercados. Essa é a proposta da NIO, está lá no nosso boletim, a entrevista completa com o Márcio Fabres, em que a gente detalha essa nova estratégia. Agora vamos falar um pouquinho das notícias que aconteceram na última sexta-feira, uma notícia importante com relação à questão da utilização de antenas e da ação que corre no Supremo Tribunal Federal relacionada a isso. A gente lembra que a Abrintel entrou com uma ação no Supremo para reinstituir
o dispositivo legal que acabou sendo derrubado de compartilhamento das torres e antenas num raio de 500 metros. O ministro Flávio Dino deu o liminar e votou a favor do pleito da Brintel. Então, nesse momento, as operadoras de telecomunicações de 5G, 4G, têm que observar esse dispositivo, mas existe, claro, um questionamento por parte dessas empresas, da Conexis, aí com a adesão de outras empresas que estão também olhando isso com atenção e preocupadas com esse tema. Do lado da Brintel, existe a adesão de associações relacionadas a prefeituras que também estão preocupadas com a questão da ocupação do espaço urbano, e a disputa então agora está indo para o voto do plenário. Houve uma manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, contrária à posição do ministro Flávio Dino, então ele trouxe uma nova visão alinhada com as grandes operadoras de telecomunicações, com a visão da Conexis, e já houve também o voto do ministro Gilmar Mendes, junto com a posição do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, nesse momento, a posição aí do ministro Luiz Barroso está prevalecendo em relação à posição do ministro Flávio Dino. É uma disputa muito importante hoje para o futuro do mercado de infraestrutura brasileiro. Existe uma pressão grande da Brintel para que haja esse compartilhamento. No fundo, a gente entende que existe por trás de tudo isso uma disputa comercial, porque as operadoras de telecomunicações não querem estar sujeitas a qualquer tipo de obrigação que faça com que elas tenham que se submeter à infraestrutura das operadoras de torres já existentes. Por outro lado, não havendo essa obrigação de compartilhamento, a tendência que a gente tem é que haja uma proliferação de infraestruturas de torres, e isso traz preocupação para os municípios. É justamente isso que está em jogo nesse momento. Mas existem pareceres para todos os lados, pareceres de gente que defende que o compartilhamento é o melhor modelo, análises econômicas que foram apresentadas pela Conexis dizendo que o compartilhamento, na verdade, cresce no momento em que você não tem nenhum tipo de obrigação. Enfim, tem aí teses e argumentos para todos os sabores e todos os gostos aí. Então a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa polêmica junto ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento deve acontecer ao longo dessa semana aí, com a apresentação de votos de outros ministros, para a gente ver como é que essa polêmica aqui se resolve. A gente traz também uma notícia sobre o papel que o Brasil está ocupando aqui na liderança do grupo de trabalho de TICs, dentro do BRICS, dentro do grupo dos países em desenvolvimento. E o Brasil tem ocupado aí essa posição de liderança na questão de TICs, presidindo o grupo de trabalho que teve a sua primeira reunião na semana passada também, em que se definiram as prioridades aqui que vão ser levadas por esse grupo, por esse GT de TICs aqui adiante. Sustentabilidade espacial está entre elas, conectividade significativa, que a gente já tinha comentado, sustentabilidade ambiental, então de que maneira que as TICs podem contribuir para a sustentabilidade ambiental do mundo, governança do ecossistema digital, que é uma outra preocupação, e o que não entrou e o que não deve ser tratado dentro do grupo do GT de TICs, dos BRICS, é a questão de inteligência artificial. Isso aí vai ser tratado numa manifestação à parte dos países aí que participam do BRICS. O Brasil tem ocupado essa posição de liderança. Essa agenda, principalmente da sustentabilidade espacial e da conectividade significativa, são agendas bastante importantes para o Brasil. A Anatel já levou isso para fóruns internacionais. A questão da sustentabilidade espacial, ela é geopoliticamente sensível, porque a gente tem boa parte das empresas aí do mercado de satélites baseada nos Estados Unidos, o que desperta, obviamente, interesse do governo norte-americano, para não citar a principal delas, a Starlink, cujo presidente é também um membro da administração Donald Trump. Então, obviamente, existe aí uma atenção especial que tem que se dar a esse tema. Mas o Brasil, de muito tempo, está falando sobre essa questão da sustentabilidade espacial. Não é uma novidade de agora, não tem a ver com o governo Trump, e é uma preocupação de toda a indústria de satélites. Da mesma maneira, conectividade significativa é a agenda principal do governo brasileiro, é a agenda principal das políticas públicas, que já faz algum tempo aí que o Ministério das Comunicações tem fomentado e veio agora para a agenda. Sustentabilidade ambiental é uma questão que preocupa especialmente a China,
que tem trazido, inclusive, a questão das renovações das fontes de energia, né, tem empresas que atuam nessa frente aí, e governança do ecossistema digital é uma preocupação de todos os países, né, mas lembrando que dentro dos BRICS a gente tem países aí com posições distintas com relação a essa questão da governança da internet, como é o caso, por exemplo, da China e da Rússia, né, que tem visões aí um pouco diferentes. Enfim, seguiremos acompanhando o trabalho do Brasil aí à frente da agenda dos BRICS na questão das tecnologias de informação e comunicação. Voltando agora para o que aconteceu no Mobile World Congress na semana passada, a gente traz mais algumas matérias que foram acumuladas aí ao longo dessa semana, uma delas agora com a Qualcomm. A gente traz uma entrevista com o presidente para a América Latina, Luiz Tonizzi, em que ele fala um pouco sobre a estratégia da empresa, e como eu já tinha antecipado na semana passada, o foco da Qualcomm agora está no desenvolvimento de tudo aquilo que vai além do chipset para handsets, o chipset para celulares, para os smartphones. Eles querem até 2029 ter metade das receitas em outros mercados, então nessa entrevista o Luiz Tonizzi detalha para a gente a estratégia deles, principalmente para a internet das coisas, em que eles acreditam que vai viver uma segunda onda de crescimento agora, impulsionada principalmente por inteligência artificial, e aí a posição da Qualcomm nessa frente é ser uma espécie de uma integradora. Ela vai juntar todas as frentes de internet das coisas, trazer as soluções, em muitos casos softwares as a service, soluções oferecidas já prontas para os clientes, e entregar isso aí de bandeja para os operadores, nas palavras do Tonizzi, só marcarem o gol. Ou seja, eles querem desenvolver o mercado de internet das coisas, fazendo ponta a ponta a coisa acontecer, que é, na visão deles, aquilo que ficou mais complexo, mais difícil de ser desenvolvido ao longo desses últimos anos, razão pela qual o mercado de IoT não se desenvolveu como se esperava até então. Outra notícia que a gente traz ainda relacionada a Barcelona e que tem a ver com a cobertura que a gente vai fazer essa semana aqui em Washington é a questão dos satélites. Em Barcelona a gente viu muita discussão sobre a integração entre o 5G e os satélites. A gente traz uma entrevista com a Intelsat em que eles falam um pouco sobre como é que isso está evoluindo de uma maneira geral, e esse certamente vai ser um dos temas aqui que a gente vai acompanhar durante a Satellite 2025 essa semana. Cada vez mais as operadoras caminhando no sentido do Direct to Consumer ou do Direct to Device, ou seja, as conexões via satélite diretamente ao smartphone. Também uma integração grande na parte de backhaul para 5G, as operadoras móveis utilizando o satélite para conectar em regiões remotas, regiões de difícil acesso. Isso também tem sido aí uma tendência destacada, e a Carmel Ortiz, que é vice-presidente da Intelsat, que nos deu a entrevista durante o Mobile World Congress, conta quais têm sido aí as dificuldades e os desafios hoje da indústria de satélites de atender a essas novas demandas, diante de todas as transformações que o mercado de satélites está vivendo, com a entrada das operadoras de órbita baixa, com todas as necessidades de transformação dessa indústria. Segundo ela, o mercado de satélites precisa reagir mais rápido, e ela já vê hoje um caminho de evolução aí nessas ofertas de novos serviços. Quando você junta a funcionalidade de várias órbitas de satélites com os serviços que são prestados em cima dessa conectividade via satélite e a possibilidade de oferta de serviços qualificados, com qualidade de serviço, atendimento local, presença e atendimento próximo ao consumidor. Bom, vamos voltar também a falar sobre como é que foi a relação entre as diferentes associações e perfis de empresas lá em Barcelona, que participaram do Mobile World Congress na semana passada, e a gente destaca um fato interessante e importante, que foi o último jantar realizado no evento entre a Brint, a Associação NEO, e a delegação brasileira que participou do evento. Então, essas duas associações, a NEO, que representa grandes operadoras de porte médio, vamos dizer assim, no mercado de telecomunicações, que são aquelas operadoras de banda larga que estão aí na casa de 1 milhão de assinantes, até alguma coisa em torno de 300 mil assinantes, é o que a NEO acaba na prática representando, né? Tem algumas menores também, mas grosso modo a NEO representa esse segmento médio aí de operadoras de telecomunicações. E a Brint, que representa os pequenos operadores, né? Muitos operadores ali com alguns milhares de assinantes só, representados pela Brint. Esses provedores de internet, tanto de médio porte quanto de pequeno porte, foram o grosso da delegação brasileira presente a Barcelona, né? Foram mais de 150, 160 participantes,
e a maior parte deles representantes de empresas com esse perfil. O que é curioso, porque o Mobile World Congress é tradicionalmente um evento de grandes operadoras, um evento que representa ali os interesses da GSMA, que é a Associação das Operadoras Móveis no mundo inteiro. O Brasil só tem, na prática, 3 operadoras regionais aí que estão se mobilizando de uma maneira um pouco mais intensiva, né? A gente tem a Brisanet, a Unifique e a IS Telecom. A Brisa como a principal operadora regional hoje do Brasil, a Unifique crescendo também, aliás a gente traz a notícia deles com a expansão para mais de 16 cidades, então fica registrado aí, Unifique crescendo em mais 16 municípios, para chegar a 640 no final desse ano. E aí você tem operadoras como a IS Telecom e a Liga com um pouco menos de atividade nesse momento, mas independente disso, os pequenos provedores estavam presentes em massa durante o Mobile World Congress, nesse jantar de relacionamento promovido pela Associação NEL e pela Brint no último dia. Isso ficou muito evidente, o que mostra que a geopolítica do setor de telecomunicações, a participação das empresas do setor de telecomunicações nesses grandes fóruns de debate internacional tem mudado, né, com um protagonismo que a gente começa a ver cada vez mais dessas operadoras de pequeno e médio porte. Isso vai significar alguma coisa do ponto de vista de convencimento, do ponto de vista de definição de prioridades na pauta? A gente não sabe, mas o fato é que muitas operadoras de pequeno e médio porte estavam presentes lá durante o evento. Nesses eventos de relacionamento fizeram aí uma presença bastante tiveram uma presença bastante substancial de autoridades participando e também com a grande presença brasileira ali no evento. Outra notícia que a gente traz é com relação à alta do mercado de TICs dentro do PIB brasileiro, dentro do Produto Interno Bruto. Dados trazidos pelo IBGE mostram que o setor de TICs liderou o crescimento do PIB o ano passado. Foi o setor aí que mais cresceu dentro da área de serviços, o setor que mais cresceu no PIB brasileiro, 6,2%, ficando acima aí da área de serviços de uma maneira geral, que cresceu 5,3%. Da área de construção, que cresceu 4,3%, comércio, que cresceu 3,8%, e a indústria de transformação, que também cresceu 3,8%. Lembrando que o PIB como um todo, no ano passado, cresceu 3,4%. Então, setor de TICs puxando o PIB para cima, ajudando nesse impulsionamento. Só um fato aí de atenção e observação: no último trimestre do ano passado, houve uma pequena retração no setor de TICs. Então a gente tem que observar se isso daí vai ser uma tendência ou se foi um fato sazonal. E para a gente fechar o nosso boletim de hoje, falando aí um pouco sobre como é que ficaram os mercados de banda larga e banda larga móvel no primeiro mês do ano, mês de janeiro. Segundo dados da Anatel, houve queda nesses dois mercados. O mercado de banda larga móvel perdeu 72 mil acessos no mês de janeiro, fechando aí o mês de janeiro com 263 milhões de clientes, principalmente por conta da retração no mercado de internet das coisas, e o mercado de banda larga fixa caiu 600 mil clientes no mês de janeiro, sendo que esse mercado a gente sempre tem que destacar, né, que tem muita variação de números na Anatel por conta das questões dos reportes que não são sempre muito precisos das empresas, mas caiu 600 mil acessos, fechando o mês de janeiro com 51,5 milhões, sendo os maiores crescimentos aí ainda por conta da Vivo, da Claro, como a gente tem destacado, né, sendo as principais operadoras crescendo aí no mercado de banda larga fixa no Brasil. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Ao longo dessa semana, mais notícias aqui de Washington sobre a Satellite 2025, o principal evento de satélites, e também tudo que acontecer no Brasil a gente traz aqui no nosso boletim Teletime. Lembrando sempre que aquilo que a gente comenta aqui está disponível no nosso site www.teletime.com.br. Vocês estão convidados ali a entrar no site, se inscrever para receber a nossa newsletter e continuar prestigiando o nosso trabalho jornalístico aqui, acompanhando os eventos internacionais e o que mais importante acontece no Brasil, sempre com muito esforço, mas com muito prazer de trazer notícias importantes para vocês, notícias relevantes para o mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência de sempre. Tchau, tchau.
Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.